Meu povo, para quem não me conhece, meu nome é Natan, eu sou cearense, tá? De Fortaleza, essa cidade maravilhosa. Eu tenho 52 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas em 96 eu me mudei para Campina Grande para morar com um casal de americanos do Alabama e nunca mais voltei para a minha cidade. De lá, depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, casei, voltei para Campina, que é onde eu moro atualmente, e de lá eu viajo pelo Brasil e por outros lugares ministrando a palavra, tá? Meu filho é o único paraibano de verdade, que nasceu lá. Minha esposa é carioca, cresceu em Natal, eu sou de Fortaleza, fui para Campina Grande, é uma mistura. Mas o reino de Deus é assim, né? A gente não tem raiz certa neste mundo, porque a nossa cidade é dos céus. Vocês sabem o assunto sobre o qual a gente vai falar a partir de hoje à noite? Falaram para vocês? Mas o nosso assunto é fé, e há pelo menos 4 versículos que eu gosto de usar como introdução quando vamos falar sobre esse assunto. São versículos introdutórios, mas em cada um deles há uma frase que eu acho importante de se mencionar. E juntando os 4 versículos assim, em sequência, nós temos uma impressão positiva sobre a importância e o protagonismo da fé na vida do crente, tá? Depois que eu citar os textos, citar as frases, a gente vai fazer um estudo com mais tempo de cada uma das passagens onde as frases estão. Primeiro, todo mundo deve lembrar muito bem Efésios 2, 8 e 9, que diz que pela graça nós somos salvos. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu sei, tem mais coisa escrita lá, mas eu quero tirar a frase. Pela fé somos salvos. Ou seja, tem a graça, tem a fé, mas no final das contas ele vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não por obras, para que ninguém se glorie, etc. e tal. Depois a gente vai explicar esse texto melhor, porque muita gente faz confusão em cima dessa passagem. Alguns de vocês que porventura sejam mais estudiosos já devem ter se deparado com interpretações deterministas, fatalistas, de um segmento cristão chamados de calvinistas, que eles usam esse texto para dizer que a pessoa só pode ser salva se Deus der fé a essa pessoa, porque uma pessoa que não está salva está espiritualmente morta e nenhum morto poderia se levantar por conta própria. Interpretando eles, isso está errado, esse pensamento, tá? É bastante equivocado, eu vou explicar para vocês depois. Eu estou apenas aqui abrindo um parêntese para a passagem. A gente vai entender que não é isso que os calvinistas pensam. Na verdade, o pensamento calvinista é um pensamento que não é cristão. Ele veio de filosofias e religiões pagãs do 5º século, conhecidas como estoicismo, neoplatonismo e gnosticismo maniqueísta. Entrou na comunidade cristã por meio de um padre católico chamado Agostinho, que supostamente se converteu com a pregação de um padre Ambrósio. E aí ele reverte. Eu não vou falar sobre isso agora, senão eu vou me empolgar e a gente não para mais, tá? Então eu quero apenas que você saiba o seguinte: a primeira frase que eu quero tirar para vocês aqui, que eu acho que é muito importante, a despeito do contexto e das implicações de interpretação que as pessoas possam ter, depois a gente vai passar por cada passagem, tá? Mas Efésios 2:8 diz: somos salvos pela fé. Deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. Somos salvos pela fé. Ô glória! Romanos 1,17 diz também: o justo viverá da fé, ou pela fé, ou por fé, depende aí da versão que você estiver lendo. Mas Efésios diz: somos salvos pela fé. Romanos 1,17 diz que o justo, que é aquele que é salvo, vive pela fé. E em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: porque é impossível agradar a Deus sem fé. Ô glória! Amém, gente? Olha que coisa linda. Somos salvos pela fé, vivemos pela fé, vencemos as dificuldades desta vida que temos como crentes pela fé, porque é pela fé que a gente agrada a Deus. Eu sei que tem muitos outros textos do Novo Testamento que falam sobre fé, que poderiam ser usados para explorar uma coisa ou outra. A fé está dentro de diversos contextos diferentes. Inclusive, muito em breve a gente vai ver que existem pelo menos 3 ou 4 tipos de fé no Novo Testamento. Às vezes temos a tendência de generalizar o termo, pensando que é uma coisa só e deve ser interpretada deste mesmo jeito em todos os lugares. E você vai observar que, pelo menos em 3 ou 4 ocasiões diferentes, não é bem assim, tá? Mas estas são as 4 frases que devem chamar a nossa atenção para o protagonismo da fé na vida do crente, a importância da fé.
A gente é salvo pela fé, a gente deve viver pela fé, a gente vai vencer ao longo desta vida que vivemos. A gente vai vencer pela fé e é desta forma, pela fé, que a gente vai agradar a Deus. Amém? Agora, primeiro Efésios 2, versículos 8 e 9. Eu sei que o contexto é um pouco maior, não dá para a gente estudar a Bíblia toda numa noite só, né? Mas eu quero mencionar apenas o versículo 1 e depois a gente vai pular para o versículo 8. Porque está aqui no contexto imediato e como eu quero explicar o que esse texto não diz, eu preciso fazer isso. Olha aqui para mim, presta atenção, olha para cá. Vamos ler todo mundo junto, hein? Olha essa covardia. Olha para cá. Daqui a pouco a gente vai abrindo o texto. Mas os calvinistas que usam esse texto equivocadamente, eles gostam de citar o versículo 1 que fala que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. E com a ideia desta morte espiritual, eles acham que isso significa que o ser humano espiritualmente morto é um ser que tem as suas faculdades racionais inativas, que ele está sem consciência da sua existência, como se ele estivesse imerso num nada absoluto. Mas estar morto espiritualmente não significa não ter voz, não significa não pensar, não significa não existir, não significa não ter consciência e não ter as suas faculdades racionais operantes de forma que ele consiga discernir uma coisa da outra. Estar morto não significa não ser capaz de ouvir uma pregação, entendê-la, ser afetado por ela e reagir positivamente. Como vocês estão entendendo? Então, o conceito que eles trabalham da morte espiritual, a partir do versículo 1, para justificar, quando chega lá no versículo 8, que um morto não tem como fazer qualquer coisa para ser salvo, a ideia deles é de que por isso, já que estávamos mortos em delitos e pecados, esta fé, que vai ser aquilo que vai nos dar a salvação, ela tem que ser colocada, insuflada, imposta. Deus arbitrariamente e forçosamente enfia esta bênção pela nossa goela abaixo. Ou seja, Deus, pela sua arbitrariedade divina, né, pelo seu poder que tem de fazer isso, a despeito do que o homem pensa ou do que o homem quer, porque na cabeça deles, não é porque o homem faz alguma coisa ou reage positivamente, não há participação humana na sua salvação, mas é por uma arbitrariedade divina. Eles não usam a palavra arbitrariedade, tá? Eles usam a palavra soberania, né? Que é uma palavra mais bonita, é mais chique, ela é cristianizada, nós entendemos o que significa isso, e é claro, na teologia existe a explicação do que é a soberania de Deus. Mas este tipo de soberania defendida e propagada pelos calvinistas não é o que a Bíblia aponta para a soberania divina. É, na verdade, uma caricatura da soberania de Deus. Qualquer ideia desta soberania divina que vá contra o caráter de Deus, que fira os princípios da índole divina demonstradas ou demonstrados na palavra, com certeza está equivocado. Deus não é o que eles muitas vezes dizem que é. Porque na visão calvinista, que segue essa filosofia determinista, fatalista, predestinista, deste Deus arbitrário, que rege um sistema totalitário, que decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno, na cabeça deles, Deus não ama a todos, Jesus não morreu por todos, apenas os, aspas, escolhidos, que é outro termo bíblico, que é usurpado por eles se apropriam desta palavra, que tem um conceito bíblico correto, mas enchem a palavra eleitos de um sentimento diferente do que o cristianismo realmente diz. Eles enchem a palavra eleitos de um sentimento filosófico pagão. Na verdade, foi isso que aconteceu através da influência de Agostinho. Ele pegou termos bíblicos como fé, graça, eleição, predestinação e alguns outros termos das Escrituras e os encheu de novos significados. Que é por isso que para alguns foi muito difícil identificar o erro e conseguir se proteger. Porque, afinal de contas, são palavras usadas de textos da Bíblia e as pessoas acham que isto é defendido pelas Escrituras, mas, na verdade, não é. O conceito de eleição dentro do pensamento predestinista, fatalista, que o calvinismo abraçou, é, na verdade, a mesma ideia das velhas castas hindus. O hinduísmo também é uma religião predestinista, fatalista, determinista. A pessoa já nasce com um suposto destino previamente estabelecido por Deus. Não tem como fugir dele. Uma pessoa que nasce numa determinada casta, dentro dos padrões conceituais religiosos hindu, uma pessoa que nasce numa determinada casta, ela não pode migrar de uma casta para outra.
Ela tem que ficar naquela casta até o fim da vida, porque o destino, o karma, assim o quis. O gnosticismo maniqueísta, do qual veio o padre Agostinho, trazendo consigo pensamentos religiosos pagãos, que depois passaram a ser infiltrados dentro do cristianismo por meio da vida de Agostinho, o gnosticismo maniqueísta também era uma filosofia religiosa predestinista e fatalista. E eles também criam nesta tal soberania divina, embora não usassem as mesmas expressões que os nossos colegas calvinistas usam hoje em dia. Naquela época, para falar sobre este conceito de predestinação divina, os gnósticos maniqueístas falavam sobre o ordenamento cósmico. Era a expressão mais popular usada pelos maniqueístas, pelos gnósticos. Mas é a mesma ideia e o mesmo conceito. Eu sei que alguns de vocês talvez não saibam, mas os gnósticos foram uma espécie de seita cristã. Ou seja, lembra quando em 1 João ele diz: eles estavam conosco, mas saíram de nós? Isso para ficar claro que eles não eram da gente, porque se fossem dos nossos, eles teriam continuado conosco, mas já que saíram, isso prova que eles não são dos nossos. Vocês lembram dessa passagem? Em 1 João, os comentaristas bíblicos, os teólogos, costumam associar estas frases de João na sua primeira epístola a este segmento supostamente cristão, chamados de gnósticos, né? Essa religião chamada de gnosticismo, que teria saído do meio cristão. Então, o gnosticismo é uma seita que saiu do cristianismo. Depois, à medida que a seita foi se desenvolvendo, surgiu um homem, um persa, chamado Mani, que era gnóstico, e ele desenvolveu uma espécie de sistematização filosófica dentro do gnosticismo, e o segmento personalizado por ele ficou conhecido como maniqueísmo, em relação ao seu nome. Mani, maniqueísmo; Calvino, calvinismo; Agostinho, agostinianismo; Lutero, luteranismo. Ou seja, os nomes dos sistemas de pensamento e até mesmo comunidades cristãs às vezes seguem exatamente a pessoa que idealizou, que fundamentou aquela história, aquele pensamento, aquela filosofia. Então, dentro do gnosticismo, surgiu o que se tornou conhecido como maniqueísmo, porque Mani, esse persa, ele criou, elaborou um sistema ainda mais aprimorado dentro do gnosticismo. Então, o maniqueísmo, que é uma religião bem antiga, que alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido falar, era, na verdade, um desdobramento do gnosticismo, que é uma seita cristã, mencionada provavelmente na primeira epístola de João. São cristãos que saem do meio da comunidade cristã, elaboram um suposto sentimento mais profundo sobre as coisas de Deus. Os gnósticos acreditavam que era possível ter um conhecimento mais aprofundado das coisas espirituais através desta revelação espiritual sobre Deus, as profundezas de Satanás e por aí vai. E os gnósticos acabam se transformando, ou pelo menos uma boa parte deles, acaba se transformando nos maniqueístas. Então, Mani criou o segmento gnóstico maniqueísta. No maniqueísmo, eles também usavam versículos da Bíblia, porque vieram de uma seita cristã, que é o gnosticismo, que usavam a Bíblia para interpretar do seu jeito a palavra de Deus. Então, os gnósticos, os maniqueístas, usavam textos da Bíblia, como, por exemplo, Romanos 9. Do mesmo jeito que os nossos colegas calvinistas interpretam hoje em dia Romanos 9, para dizer que Deus estabelece tudo, determina tudo, que Ele é quem faz com que as coisas aconteçam do jeito que são, que não importa qual seja a desgraça, a morte, o aborto, a morte prematura de uma criança, as enchentes do Rio Grande do Sul, não importa o que seja, qualquer desgraça, qualquer mazela, coisa boa ou coisa ruim, o que acontece, acontece porque Deus não simplesmente permite, mas porque Deus projeta, calcula, planeja e decide que vai ser assim. Deus faz com que tais coisas aconteçam, porque tudo está, aspas, no controle de Deus. Ou seja, usam frases que têm aparência de piedade, ideias que parecem ser tiradas do próprio texto sagrado, da própria Bíblia, mas são cheias de conceitos pagãos, de filosofias mundanas do quinto século. Na verdade, a grande maioria delas vem exatamente desses três segmentos: do estoicismo, do neoplatonismo. A gente não vai ter tempo de explicar o que é cada coisa, mas para que vocês possam ter pelo menos uma referência, para que depois vocês possam pesquisar, mas vem basicamente dessas três fontes de inspiração: do estoicismo, do neoplatonismo e do gnosticismo de viés maniqueísta. Em outras palavras, todo sentimento predestinista e determinista que há nas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo vieram desta fonte, dessa origem, dessa história.
Por que é importante a gente saber disso numa matéria sobre fé? Porque o que a gente vai falar sobre fé é exatamente o oposto de tudo o que essas pessoas acreditam. Porque se as coisas fossem como elas dizem que são, não haveria qualquer sentido em que nós quiséssemos aprender sobre fé, desenvolver a nossa fé e usar a nossa fé. Porque a fé é um produto do espírito humano recriado que muda as realidades da vida ao nosso redor. Como eu poderia pensar em crer? Como eu poderia querer crer? Fazer alguma coisa, tomar iniciativa, agir pela fé, se eu não posso? Se está tudo determinado? Se não tem como mudar alguma coisa? Se eu não posso fazer nada para que se altere nem sequer a minha própria vida? Se está tudo determinado? Se está tudo decidido? Só vai ser salvo quem Deus quer, quem Deus determinou, porque segundo o pensamento deles, Deus não ama todos, Jesus não morreu por todos. Só vai ser salvo quem está na casta da sorte. No cristianismo, pasme você, tem evangélicos que acreditam que há uma casta da sorte, que eles apelidaram de eleitos, e tem uma casta do azar, que eles apelidaram de réprobos, que é uma palavra que faz parte do português, que dá uma ideia de reprovados. Agora, estes tais, a quem eles chamam de réprobos, que estão nessa casta do azar, né? E eu falo assim para deixar mais claro, mais explícito, sem essa conversa mais rebuscada que às vezes ninguém entende. É bom falar na língua do povo, para o povo entender o que é que significa, para a gente saber o que de fato eles estão falando. Para eles, a pessoa é reprovada, não é porque ela não recebeu Jesus, não é porque ela não se arrependeu, não é porque ela não confessou Jesus como Senhor da sua vida ou negou a fé. Ela é reprovada porque Deus quis que ela fosse. No sentido de que antes dela nascer, Deus decidiu, na eternidade passada, como eles falam, Deus decidiu que iria criar uma pessoa para ser jogada no inferno, para Deus usar isso, para mostrar para o mundo que Ele pode fazer o que Ele quer. É do diabo ou não é um negócio desse? Não, vamos lá, é do diabo ou não é? Sem dúvida, gente, sem dúvida. Isso fere a fé do ser humano. Isso mancha o caráter de Deus. É uma blasfêmia contra o caráter santo e superior do nosso Pai. Nós aprendemos melhor sobre Deus quando olhamos para os aspectos divinos expressados na pessoa de Jesus Cristo. Você não vê um Deus como esse, um Deus mau caráter, sombrio, maquiavélico, carrasco, manipulador de um sistema totalitário, um despotismo divino, né? Manda porque pode, faz o que quer, mata quando quer, manda para o inferno, cria para jogar no inferno, para mostrar que ele tem capacidade para fazer isso. É diabólico, gente. É inspiração totalmente diabólica. E me surpreende que pessoas tão inteligentes como as que tem no segmento calvinista, me admira que tantas pessoas tão inteligentes não tenham conseguido perceber que isso não está em harmonia com o caráter de Deus revelado nas Escrituras e de forma mais especial no Novo Testamento. Até aqui tudo bem? Versículo 1 de Efésios 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o Deus deste mundo, etc. e tal. Aí quando chega lá no versículo 4, ele diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Ou seja, na verdade, Deus deu vida a Cristo, o que quer dizer que Deus tirou Cristo dos mortos. Quando Deus ressuscitou Jesus, depois quem creu na palavra da pregação do Evangelho, quem creu em Cristo foi posto em Cristo, e assim como Cristo saiu dos mortos, saiu junto com Ele. Então, nós somos ressuscitados em Cristo, por meio de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos na bênção. Se estamos fora de Cristo, nós estamos na maldição, debaixo da ira de Deus. Então, ele não está falando sobre Deus nos ressuscitar individualmente, um por um, de forma arbitrária, por uma decisão arbitrária de Deus. Não, ele está falando sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Todos os seres humanos da terra que estão mortos em delitos e pecados podem ser ressuscitados desde que coloquem a sua vida em Cristo Jesus. Recebeu o Evangelho, creu em Cristo, entregou a vida, pôs a sua vida em Cristo, você também foi ressuscitado quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele diz,
Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a chave, tá? Nele, em quem, por meio do qual, tudo é por meio de Cristo. O que Deus fez com Cristo se estende àqueles que são colocados em Cristo, aqueles que confessam a Cristo como Senhor da sua vida. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui existe uma questão mais técnica, na qual a gente não vai entrar, mas o texto grego, apenas é preciso que você saiba, ele tem basicamente as mesmas coisas que nós temos em nosso português, as concordâncias. No português nós temos concordância verbal, concordância nominal, o que nos faz entender que palavra está ligada a qual palavra, né? E aqui o texto grego, por exemplo, ele demonstra que o que não vem de vós é dom de Deus, está ligado ao conceito da salvação, que é o conjunto da obra. Ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, não adianta simplesmente Deus ter sido gracioso, nos dando o meio pelo qual nós possamos ser salvos, se nós não crermos na obra de salvação, se nós não crermos na pregação do Evangelho. Então Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa parte, e esta salvação, que é o resultado da união entre o que Deus faz e o que nós fazemos, por isso que a Bíblia diz que somos cooperadores de Deus, há uma sinergia. Deus concede a graça, nós cremos nela e aí somos salvos. Esta salvação, que é o resultado de tudo isso aqui, é o dom de Deus. Então, no grego, a concordância está associada à salvação. E deveria ficar claro para a gente, porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, gente? Em outras palavras, a salvação é o dom de Deus, gratuito. A vida eterna, que é uma espécie de sinônimo para a salvação, fala também sobre a natureza de Deus experimentada hoje, de forma antecipada pela fé, dentro do nosso espírito humano recriado. Então, a vida eterna, a salvação, é o dom de Deus. Então, quando ele diz aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, isto o quê? A concordância do isto é com a salvação e não com a fé. Porque os colegas calvinistas costumam fazer uma exegese, né, desse texto. Eles vão no texto original para supostamente extrair o seu significado real, primário, e dizem que isto não vem de vós, é de Deus. Eles dizem a fé, porque para eu ter fé, para poder ser salvo, eu preciso que Deus me dê essa fé. É assim que eles interpretam. Isto, a fé, não vem de vós. Então a pessoa não consegue crer. Por quê? Eles supõem que a pessoa está morta em delitos e pecados, e então supõem que ela estar morta significa que ela não consegue reagir, responder, né? Ela está inerte, imersa num nada absoluto, sem conseguir pensar, sem entender nada. Então como é que uma pessoa morta vai fazer alguma coisa? Ela não consegue fazer. É o argumento deles. Ela não consegue fazer nada. Então Deus precisa colocar fé no coração dela, arbitrariamente. Deus vai lá e encaixa a fé no coração dela, assim mesmo, compulsoriamente, tá? A pessoa nem quer ser salva, mas Deus quer que ela seja salva. E não é porque a pessoa quer, é pelo que Deus decide. É assim que eles interpretam. Aí a pessoa é salva pela fé. E isto, a fé para a salvação, não vem de vós. É dom de Deus, mas na verdade isso é uma imposição de Deus, né? Se fosse assim. Mas o texto está originalmente falando que a salvação, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá? Primeira coisa que a gente vai entender aqui sobre esse texto é que o amor de Deus, ele está derramado e disponível para todos. A fé é uma força espiritual humana que pode ser usada, e deve ser, na medida do possível, por todos. Não é um dom para um grupo seleto de pessoas que Deus determina quem vai ter e quem não vai ter. Não importa o que um calvinista possa dizer a respeito da incapacidade de um morto de ter fé.
não passa de tolice e um pouco de exame nos textos da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, você vai perceber que não se sustenta, tá? Para você ter um vislumbre de como o significado pretendido por Paulo não é esse que os nossos irmãos calvinistas dizem que é, quando Jesus contou aquela história do filho pródigo, que vocês devem lembrar, Jesus estava com a intenção específica de mostrar como é o processo, a mecânica da salvação de uma pessoa perdida. Então ele diz que aquele filho, ele nasceu na casa do seu pai abastado, mas num determinado momento da vida ele pira o cabeção e ele diz: pai, me dá aí a minha parte da minha herança, me dá aí os bens, os recursos, as coisas que tu tem para me dar, que eu vou curtir. Aí o pai não queria, né, que ele passasse por aquilo, mas o pai gracioso, amoroso, que é uma espécie de figura divina na história de Jesus, a gente entende que o pai dos dois filhos, tanto o mais velho como o que vai ser chamado de pródigo, o pai é Deus, né? E aí o pródigo sai de casa e sai com a bênção de Deus, né? Porque Deus ama os homens sem acepção. E aí ele vai, percebe a besteira que fez, depois de muito andar, gastar tudo que tinha, acaba se alimentando de comida de porco e parece que finalmente ele cai em si. E ele diz consigo mesmo, isso é meditação, tá, gente? Né? É arrazoar sobre coisas profundas, é se submeter a um exame interior. Ele diz consigo mesmo: puxa, lá em casa, na casa do papai, até os empregados comem melhor do que eu. Que coisa, gente. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa, isso ele falando consigo mesmo, eu vou voltar para casa e vou dizer para o papai que eu não tenho a dignidade de ser chamado de seu filho, por causa do que eu fiz. Eu vou só querer que ele me trate como servo, porque os empregados na casa do meu pai, que é um homem justo, vivem melhor do que eu. E ele volta para casa e ele fala isso: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai, que é amoroso e gracioso, o abraça, o recebe, dá-lhe roupa nova, coloca um anel e faz uma festa pela volta do filho. O que aconteceu? Este filho estava morto. Jesus, inclusive, usa essas expressões no final da parábola. É motivo para festejar, o pai do rapaz fala, é motivo para festejar porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas se você observa o texto, que é uma história, né? É uma analogia de Jesus, que a gente também chama de parábola, é uma relação de semelhança entre coisas diferentes. Jesus está usando uma coisa natural para revelar verdades do mundo espiritual. Jesus está usando esse texto justamente para mostrar como é o processo da mecânica da salvação. Exatamente isso. E você observa que em momento nenhum Jesus disse que a pessoa que vai ser recebida pelo Pai, que vai ser revivida, né, que vai ser aceita de volta na casa, em nenhum momento Jesus disse que a pessoa não fez por onde, que a pessoa não fez a sua parte, que a pessoa não buscou, que ela não se arrependeu, que ela não se conscientizou, que ela não reagiu positivamente ao amor do seu Pai. Muito pelo contrário, o protagonista da história toda, do começo ao fim, é exatamente o bendito lá, né, o tal do filho pródigo, que inventa de sair, depois se arrepende e decide voltar, e ele simplesmente é recebido. Amém, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei quem vocês são, eu não conheço ninguém aqui, né? Eu não sei de onde você veio para essa escola, então eu não sei que influências você já deve ter recebido na sua vida. Talvez você já tenha tido o desprazer de ouvir pregações em cima dessa linha filosófica determinista e fatalista, que comprometeram a sua forma de enxergar o caráter de Deus. Então você chega aqui confuso, aí eu vou mergulhar na fé, falar sobre fé e não explicar as bases do porquê nós cremos porque cremos, ou do porquê podemos crer como nós cremos, e você vai ficar confuso achando que não, porque tem versículos que estão atravessados na sua garganta, como espinha de peixe, né? Você foi tentar comer e a bicha atravessou e ficou ali enganchado. Então, muita coisa que a gente lê, que a gente ouve, pregação que a gente assiste, às vezes faz mais mal do que bem. Sabe que certas coisas que você já leu, que você já viu, que você já assistiu, fazem mais mal a você do que bem? E podem ser pregações de homens de Deus, pregações evangélicas, mas dependendo da abordagem que essa pessoa faz, da forma que ela interpreta os textos da Bíblia, como por exemplo, essa interpretação equivocada que eu estou aqui sugerindo para vocês de Efésios 2, uma pregação dessa, ela vai ser apenas uma dificuldade a mais na tua vida a ser vencida.
Quantos entenderam? É uma dificuldade a mais, porque significa que você não só agora vai ter que lutar contra Satanás, contra os sintomas de enfermidade que venham contra a sua vida, você vai ter que vencer inclusive a doutrina daquele livro evangélico que você inventou de ler. Vai ser uma fortaleza na sua mente que você vai ter que destruir, porque é mais um obstáculo para a sua fé. Você tem dificuldade de crer em certas coisas hoje, por quê? Por causa, provavelmente, por causa do que você andou vendo, lendo ou ouvindo no seu tempo de crente. Então, se você nunca passou por isso, então dê graças a Deus que você está sendo alertado aqui já de cara. Amém? Então já é a vacina. Mas se você vem de um histórico evangélico, que muita poluição doutrinária já entrou na sua cabeça, tá, o que a gente está fazendo aqui pode não ser chamado de vacina, mas vai servir de remédio, né? Tem o remédio e tem a vacina. O importante é que a gente entenda que há certas coisas que mais atrapalham do que ajudam. E o pensamento determinista é exatamente uma dessas coisas que torce as Escrituras e faz a gente não ter condição de exercer a fé como convém, que é como Deus quer. Tá? A segunda passagem que eu disse que eu achava interessante é Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Somos salvos pela fé, mas devemos viver pela fé. O que significa que a fé deve estar presente em nossa vida até o dia da nossa morte. Porque se a gente vai viver pela fé, vai viver até o dia do arrebatamento, ou vai viver até o dia que a gente morrer. Mas essa vida inteira, toda ela, dia a dia, mês a mês, ano a ano, decênio a decênio, vai ter que ser vivida pela o que, gente? 4 vezes na Bíblia essa expressão aparece, em livros diferentes, com textos diferentes, mas essa expressão, o justo viverá da fé, ela aparece em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu vou dizer os textos, tá? Caso alguém queira anotar e conferir depois. Mas se encontram em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Romanos 1, 17, como a gente inclusive acabou de ler. Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38 e 39. Eu vou repetir. Abacuque 2, 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38 e 39. A frase, o justo viverá da fé, ou pela fé, ou qualquer outra variação parecida, dependendo da versão que a gente estiver usando, ela aparece nesses 4 lugares, em toda a Bíblia ela aparece nesses 4 lugares. Lá em Abacuque 2,4 ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, contrastando com o que ele chama de soberbo, viverá pela sua fé. O que mostra que esta fé citada pela primeira vez nas Escrituras, deste texto de Abacuque 2,4, esta fé é uma característica daquele a quem Deus considera justo. Uma coisa é o justo, outra coisa é o soberbo. O soberbo é aquele que é ensimesmado, arrogante, confia em si mesmo, não está nem aí para ninguém, acha que pode fazer tudo por conta própria. Tá? Claro que existe uma questão positiva e negativa em relação a isso. A gente não vai entrar nos detalhes das duas possibilidades, porque afinal de contas o empresário ele tem que confiar, né, no seu trabalho, no seu treinamento, na sua perspectiva, e é claro que ele tem que tomar iniciativa e fazer por onde para conseguir estabelecer o seu negócio. Então eu não estou falando negativamente da autoconfiança. Existe sim um aspecto positivo em relação a isso, né? Mas observe o contexto que ele está falando sobre o soberbo aqui, que é aquele que em vez de confiar e depender de Deus, obviamente, ele confia mais em si mesmo do que na graça divina. Aí ele fala, contrastando com o soberbo, que o justo, diferentemente do soberbo, que poderia talvez se confiar nas suas boas ações, nas suas obras, né, nas coisas que ele faz no seu procedimento, em contrapartida, o justo, ele vive pela fé. Ele deposita a sua confiança em algo superior a ele, que vai além dele, além das suas capacidades. Então, a primeira passagem mostra o contraste entre aquele que Deus chama de soberbo e aquele que ele chama de justo. O soberbo, muito provavelmente, é aquele que é ensimesmado, confiante em si, de forma negativa, e o justo é aquele que confia em Deus. Ô glória! Romanos 1,17 é autoexplicativo.
ele vem dizendo no versículo 16, Paulo fala: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ô glória! De quem, gente? Todo aquele. Isso significa que não importa quem seja, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer que qualquer um que crer está dentro do pré-requisito. Agora, já falamos sobre Efésios 2:8, então a gente já sabe previamente que quem vai crer não é quem Deus quer que creia. Porque não é Deus que arbitrariamente, de forma unilateral, decide e coloca a fé em quem ele escolheu. Só pode crer quem Deus quer. Não, esse é o pensamento determinista que entrou no nosso meio, que é conhecido como calvinismo. Mas, segundo a Bíblia, qualquer um pode crer, porque Deus não faz acepção de pessoas. As bênçãos de Deus, sejam naturais ou espirituais, vêm para todos. Para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto, para o homem, para a mulher, para o americano, para o brasileiro, porque Deus não faz acepção de pessoas. O sol ele faz nascer sobre bons e maus, a chuva ele faz cair sobre os justos e os injustos, porque Deus não distingue uns dos outros. Quando Paulo estava em Atenas, a capital cultural do mundo antigo, pregando no Areópago, numa cidade religiosa, supersticiosa, ele disse: vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, achei um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois bem, é precisamente a respeito deste Deus que eu vos prego hoje à noite. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, fez toda a raça humana a partir de um só homem, para que habitassem sobre a face da terra, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, porque Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, porque é ele a quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus dá para todos. Não tem esse negocinho de dizer que Deus faz acepção, que Deus só dá fé para uns, que uns conseguem crer, outros não conseguem. É Deus que bota a fé, se ele não bota, não tem. Não tem isso, gente. Deus dá a vida, a respiração e tudo mais. Amém? Então, se a gente voltar para Romanos 1,16 novamente, na leitura que a gente estava fazendo aqui por último, você vai ver que ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar qualquer um. Não só os eleitos, os predestinados, os judeus, os da casta da sorte, não. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro o judeu, Natan? Porque Deus escolheu Abraão para que nele fossem benditas todas as nações da terra. O que significa que Deus chamou Abraão, escolheu Abraão para colocar nas mãos de Abraão uma missão. Deus não escolheu Abraão para salvar Abraão e os seus descendentes unicamente, como se o conceito de escolhidos ou de eleição fosse uma decisão arbitrária de Deus para decidir quem vai ser salvo ou quem não vai. Deus escolheu Abraão para Abraão salvar todos os povos. Que é por isso que a Bíblia diz que em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. O que significa? Deus escolheu Abraão para que, por meio de Abraão, por meio dos descendentes de Abraão que carregam o seu nome, a salvação chegasse a todos os outros. Abraão e os seus descendentes não foram escolhidos para serem salvos apenas. Só eles era quem Deus queria salvar, que é por isso que Deus os elegeu. É por isso que eles são os eleitos, os escolhidos. Não, Deus os escolheu para, além de serem salvos, salvarem também os gentios. É por isso que ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Primeiro do judeu, porque o judeu está mais perto, né? Ele recebeu a palavra para que através dela pudesse trazer a salvação aos outros. Jesus confirma isso em João capítulo 4, versículo 22, naquela conversa com a mulher do poço de Samaria. Ele diz: olha, nós os judeus adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus. Deus quis que fosse assim. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 27, Paulo diz: nós os gentios que somos salvos, somos
participantes dos valores espirituais dos judeus. E por isso lhes somos devedores. Os gentios salvos têm uma dívida impagável para com os judeus, porque hoje, através de Cristo Jesus, nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. A salvação vem dos judeus, mas você não tem que viver como judeu para você ser salvo. Amém, gente? Em outras palavras, você não tem que botar um quipá na cabeça, não tem que guardar o sábado, não tem que seguir a regra dietética dos judeus, nem ficar tocando aquele berrante de boi Israel, supostamente sagrado, para você pensar que está mais próximo de Deus. Você é salvo e deve aos judeus, tem uma dívida impagável para com eles por causa desta salvação, mas você vai servir a Deus onde você está. Amém? Continuando, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil, visto, diz o versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A primeira vez que a frase aparece, foi na passagem de Abacuque 2,4, como a gente leu, e lá ele fez um contraste entre o soberbo e aquele que crê, mostrando que essa dependência de Deus, ela no Novo Testamento se resume a confiar na mensagem do Evangelho, porque o poder para a salvação se encontra no Evangelho, porque esta fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Lembra do anjo que apareceu para Cornélio? O anjo apareceu a Cornélio e ele disse, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais tu serás salvo. A mensagem do Evangelho vem, a pessoa ouve a palavra, crê na palavra, e é justamente este Evangelho que tem a condição de salvar o homem por meio da fé nele. E esta fé opera para qualquer um, para o judeu e para o gentio, tá? Depois a gente vai ler as outras duas passagens, que são Gálatas 3,11 e Hebreus 10, 38 e 39, mas já está no nosso tempo, eu vou liberar vocês, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.